Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui novamente com vocês para nós continuarmos falando sobre um assunto bastante, um pouco, ruim, né? Sobre o preconceito, né? Que algumas pessoas sofrem por serem negras ou por terem cor diferente. Existe preconceito de vários tipos, mas nós estamos ressaltando hoje a questão do preconceito contra o negro, né? Contra a pessoa que tem a pele escura e que não deveria acontecer. Por quê? Porque todos nós temos o mesmo direito e os mesmos direitos, né? Que são vários, e os mesmos deveres. O dever que eu tenho como cidadão, como branco, é o dever que você, que o seu colega negro, que alguém da sua família, que os seus vizinhos, que as pessoas que estão ao seu redor, também tem. Independente da cor que nós temos. Então, nós falamos até acerca disso, né, sobre esse assunto que é bastante polêmico, né, que é o preconceito, que às vezes está camuflado, às vezes está escondido, às vezes não é tão explícito. O que é explícito? Tão à vista. Quando é muito à vista, o que acontece? As pessoas tomam cuidado. As pessoas observam e falam, não, isso aqui é errado. E por que nós não podemos conviver com as pessoas como se ninguém observasse cor, observasse tipo, observasse atitudes? Seria um mundo melhor. Não seria um mundo melhor? Queria apresentar para vocês aqui, ó, apresentar para vocês a turma do Kaká. Olha aqui o Kaká. O Kaká, ele é uma criança negra, né? Ele é uma criança negra e vive com bastante colegas. Vive com bastante pessoas, vive no bairro dele, ele nunca foi, né? Ele nunca se sentiu discriminado, mas ele já viu muitas atitudes de discriminação. Na turma do Kaká, tem os coleguinhas dele, tem o coleguinha dele cadeirante, que também participa de tudo, tem a coleguinha dele que representa os indígenas, tem a coleguinha dele que representa, né, os asiáticos, é japonesa, tem a coleguinha dele que é loira, temos o coleguinha dele que também que é o ruivo, o ruivinho. Eles todos convivem, brincam. E certo dia, o Kaká foi para outro bairro. Onde ele vive, todo mundo gosta dele, ele ajuda todo mundo, ele é uma criança que está sempre feliz, sorridente, os pais dele amam ele, os seus colegas, a professora, né? A comunidade escolar. Só que teve um dia que o Kaká, ele foi visitar outro bairro. Quando ele chegou no outro bairro, justamente pensando em fazer amizade, ele chegou num bairro e a Bia tinha falado para ele. A Bia falou, Kaká, nesse bairro, a Bia tá aqui, ó. Tinha falado, Kaká, naquele bairro, os meninos ficavam chamando você de negrinho, ficaram falando que você era feio. E o Kaká disse, não, eu não sou feio, eu sou bonito, eu sou lindo, o meu cabelo é do jeito que tem que ser. E a Bia ficou, não vai lá não, deixa eles pra lá. E o Kaká disse, não, eu vou lá, porque eles precisam me conhecer. Eles precisam ver que eu sou igual a todos eles. E nisso, o Kaká chegou lá no bairro do outro bairro vizinho e todo mundo, os coleguinhas, ficaram olhando para ele como se ele fosse uma pessoa estranha. E alguns coleguinhas até falaram assim, ele escutou. Vamos esconder nossas coisas, vamos ficar aqui escondido, porque ninguém conhece esse rapazinho aí, esse menininho aí, ninguém conhece. Aí outro falou, a gente conhece sim. A Bia até conversou sobre ele e tal. Eu disse, pois é, mas ele, olha a cor dele. E o Kaká, ouvindo aquilo, ele poderia muito bem ter falado, ninguém me quer aqui perto, né? E eu vou embora. Mas o Kaká, ele quis demonstrar que ele era diferente. Ele chegou e falou com todo mundo, conversando, e as pessoas todas, e os coleguinhas todos meio ali, sem querer muita conversa com ele.
E ele disse, você sabe, você tá... Aí ficou vendo ele jogar futebol. Vendo jogar futebol, os meninos pra cá, os meninos pra lá, né? Algumas meninas assistindo e todos achando ele diferente. Aí o Kaká, no meio de uma jogada, deu uma dica para um coleguinha que estava lá. Um coleguinha assim, né? Que não era nem um colega dele, mas que ele queria ser colega deles. Disse, ó, por que tu não faz assim? Por que tu não faz diferente e tal? E nisso, os outros começaram a vir para perto, e ver o que o Kaká estava ensinando. E nisso, o Kaká já ganhou o quê? A admiração, já ganhou a atenção, pelo menos, de todos os outros coleguinhas. E eles falaram, mas você como é que você jogava futebol? Você tinha dinheiro? Você tinha condições de ter uma bola? Ele disse, sim, eu tenho condição, meu pai me deu uma bola, eu sempre tive bola, eu sempre estudei. Você estuda? E eles ficavam achando que ele, por ser negro, ele não tinha direito nenhum. Ele simplesmente era negro. Aí um coleguinha falou assim, mas eu estudei lá na escola que os negros eram escravos, que eles eram escravizados, que eles só faziam o que a gente mandava. Que ele era branco, né? Bem branco. Aí o Kaká disse, mas estão enganados. Eu posso contar a história para vocês? Isso tudo que você falou aconteceu sim. Só que, você já ouviu falar da Lei Áurea? Lei Áurea? Não. Pois é, a Lei Áurea foi a abolição da escravatura. Nós deixamos de ser escravos para sermos o quê? Pessoas comuns como vocês. Como a gente? Ele perguntou. Sim, como vocês, igualmente, em direitos. Nós somos diferentes em cor, em cultura, muitas vezes, mas nós somos iguais em direitos e deveres. Como você falou, existiu sim essa escravidão. Mas hoje não. Hoje eu estou aqui. Você vê diferença em mim? Você viu? Eu sei futebol, como vocês. Eu estudei também. Alguns daqui estudam até na mesma escola que eu. E não tem essa diferença. E nisso, queridos, todos sentaram e já estavam sentando, e o Kaká fez a roda com eles e ficou falando acerca disso tudo. Mas você não se sente inferior? Você não se sente menos? Você não se sente feio por ser dessa cor? E o Kaká disse, de jeito nenhum. Na minha turma tem cadeirantes, na minha turma tem indígenas, na minha turma tem ruivo, na minha turma tem uma menina loura que até conhece vocês, a Bia. Na minha turma eu sou bastante querido, amado por todos. Aí o menino disse, mas como que você sabe driblar tão bem? Como que você sabe ensinar a gente aqui tão bem? Porque eu sei. Por que eu não poderia saber? E ele disse, mas... você já falou, né? Aí ele foi e falou, você já falou que isso tudo existiu, mas não existe mais. E o Kaká falou, antes, quando a Yara entrou na nossa turma, a Yara é uma indígena lá da nossa turma, ela também, todo mundo via ela como uma coisa do outro mundo, como se fosse um monstro, como se fosse um bicho estranho. E eu, já sabendo de tudo, falei, gente, a Yara é legal. A Yara é como a gente. Ela só tem uma cultura diferente. Por que nós não podemos aprender com ela? Por que nós não podemos aprender um pouco? Os indígenas fazem parte da nossa vida. E todos hoje amam a Yara. Quando a Kika entrou no nosso grupo, todo mundo também achava ela estranha, porque até hoje ela veio lá do Japão, a família dela veio toda do Japão. Até hoje ela usa as roupas, ela gosta de se vestir como japoneses, e aquilo todo mundo achava estranho. E eu conversei com todos os meus coleguinhas e disse, gente, a Kika, ela é quem ela é. A gente precisa aprender. E hoje nós fazemos o quê? Nós nos reunimos, aprendemos um pouco da cultura indígena, aprendemos um pouco da cultura dos japoneses, aprendemos um pouco da cultura negra e nós conseguimos abolir, tirar todo esse preconceito. Eu consigo tirar o preconceito do mundo? O Kaká perguntou. Aí eles ficaram calados. Eu consigo tirar?
E eles falaram, não, pois é, mas eu consegui tirar o preconceito do meu grupo, eu consegui tirar o preconceito do meu bairro, da comunidade onde eu vivo. Aí eles falaram, eles ficaram assim, sem saber, porque eles não sabiam que uma pessoa, eles imaginavam que um negro não poderia falar bem, não poderia saber futebol, não poderia estudar numa escola comum. Então eles ficaram ali escutando. E ele falou, pois é, então você conseguiu agora tirar de 2 lugares, porque nós também aqui vamos passar essas informações também para os outros coleguinhas que não estão aqui hoje. Não estão aqui hoje, porque a gente aprendeu com você, Cacá, que isso é errado, que a cor, ela não é importante. O importante é o que a gente leva dentro do coração. E eles começaram a falar, e o Cacá ficou muito feliz. E sabe o que aconteceu? Eles começaram, em vez de brincar um bairro aqui, outro ali, uma comunidade diferente, eles começaram, através da vida do Cacá, a juntar todos eles. E ninguém era discriminado. O Dudu, mesmo cadeirante, ele brincava. O que cabia a ele ali na brincadeira, ele brincava. E quando não cabia a ele, não dava para ele, sabe o que eles faziam? Os coleguinhas e do outro bairro também, eles adaptavam a brincadeira. Eles faziam uma inclusão. E ele nunca se sentiu inferior. Ninguém se sente inferior. Eu não posso deixar as pessoas infelizes porque elas não têm a mesma cultura que eu. Eu não posso deixar as pessoas infelizes porque pensam diferente do que eu. Ou se trajam diferente como eu, como a Kika. A Kika, ó, ela se veste diferente. A Yara também gosta de se vestir a caráter. Eu tenho que somente respeitar. Essa minha roupa, esse meu modo de ser pode parecer estranho para outras pessoas. Mas o Cacá, através da ingenuidade, através da inteligência, através do amor, ele influenciou todos os bairros. Ele juntou todo mundo e hoje ele é respeitado lá nesse bairro. E você pensa que ficou só nisso? Não. Ele também levou, cada bairro foi levando, e todos, aquela comunidade, circunvizinhas, vizinhos, ficaram sabendo dessa história. Que um negro influenciou todas as crianças. E tinha pai querendo conhecer, eu quero conhecer o Cacá, que influenciou meu filho, que influenciou minha filha tão bem, que falou de algo tão interessante, algo tão importante, que às vezes é falado somente na escola, somente falado nesse mês de novembro. E que é uma luta, e que é uma situação que é para ser falada diariamente, cotidianamente, sempre que houver uma necessidade. Então o Cacá, ele influenciou toda uma geração, porque quando você influencia um bairro, quando você influencia uma pessoa, você influencia também uma geração. Então, seja como o Cacá, influencie para aquilo que é bom. Tudo bem, queridos? E para acessar essa e outras aulas, não deixe de acessar lá a nossa plataforma Eduque. E vamos plantar amor. Plante amor, ok? Plante amor, plante conhecimento, fale disso, não aceite nada que não seja legal para você. Tudo bem, crianças? Até mais. Tchau, tchau. Até logo.